Que Deus te abençoe, amados e queridos. É sempre um prazer estarmos juntos. E desta vez eu estou aqui debaixo desta glória, desta unção, através do Espírito Santo, para te entregar as divinas revelações do nosso Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela revela tipos de anjos. Por exemplo, a Bíblia fala de anjos, de arcanjos, de serafins, de querubins, de dominadores, de principados, também de potestades. Mas também a Bíblia mostra a quantidade de anjos que existe no céu. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, diz que é uma multidão, milhares de milhares e milhões de milhões, a quantidade de anjos que o nosso Deus formou e criou. O Senhor Jesus declarou dizendo que os anjos, eles não possuem sexo. Eles foram criados por Deus, um número que não pode diminuir e nem tampouco se multiplicar. Os anjos, eles são mais fortes do que nós, seres humanos, têm a velocidade, praticamente a velocidade da luz, eles não são onisciente e nem também onipresente, nem onipotente, mas eles são mais fortes, mais poderosos, eles podem voar, eles têm asas. No caso dos serafins, eles possuem 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 cobre o rosto e com 2 cobre os pés. Mas a Bíblia fala também de anjos que provocaram mortes. Será esse o anjo da morte? Em Apocalipse, capítulo 9, verso 11, fala-se de um anjo que ele vai ser solto do abismo e ele tem o seu nome chama-se Abaddon e Apolion. É um anjo que vai ser liberado do abismo. Um anjo terrível. Será esse o anjo da morte? A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, e o versículo 36 ao 38, fala-se de um anjo que matou 185 mil soldados guerreiros. Esse anjo sozinho, ele exterminou, matou 185 mil guerreiros soldados. 185 mil morreram pela espada de um anjo. Será este o anjo da morte que Deus autorizou que matassem? A Bíblia também revela, no livro de Números, capítulo 22, e versículo também 32, capítulo 22 de Números, e o verso 32, conta-se a história de um profeta duvidoso, da sua lealdade, sinceridade, fidelidade ao nosso Deus, que foi o profeta Balaão. E por causa da desobediência dele, Deus enviou um anjo. E esse anjo se colocou na frente de Balaão com a espada, e certamente, se Balaão insistisse em passar por aquele caminho, o anjo teria matado o profeta Balaão. A sorte de Balaão foi a jumenta, porque a jumenta enxergou o anjo, enquanto Balaão estava cego
dos seus olhos e da sua visão espiritual. E o próprio anjo disse para o profeta Balaão, quando ele começou a espancar a jumenta, e a jumenta falando com o profeta, e o profeta nem percebeu que a jumenta estava falando com ele. E o anjo disse ao profeta, a sua jumenta, ela se desviou de mim por 3 vezes. Ou seja, se a jumenta não estivesse se desviado daquele caminho que Balaão estava querendo ir adiante, o anjo teria matado o profeta. Será esse também o anjo da morte? Atos capítulo 12 e o verso 23, o rei Herodes, ele se veste com suas vestes reais. E ele se engrandece tanto que ele quer se tornar um Deus, e a multidão começa a dizer, voz de Deus e não dos homens. E na mesma hora, Deus enviou um anjo que feriu Herodes, o rei Herodes, feriu o rei Herodes com uma espada, feriu o rei Herodes, e o rei Herodes morreu na hora e foi comido de bichos. Será esse também o anjo da morte que Deus havia enviado para matar o rei Herodes? Mas também a Bíblia mostra claramente, no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 12 e o verso 23, na tradução da Bíblia NTLH, linguagem de hoje, está escrito, quando o Senhor ver o sangue nos batentes das portas, não deixará que o anjo da morte entre em suas casas para matá-los. Está bem claro nas Escrituras, nessa linguagem, nessa tradição, nessa tradução da Bíblia NTLH, linguagem de hoje, capítulo 12 do Êxodo, verso 23, o Senhor falando que por causa do sangue que estava nas portas, o Senhor não deixaria que o anjo da morte entrasse nas casas dos judeus e matasse toda a família. Ou seja, matasse os primogênitos. Queridos, alguns anos atrás eu morei na cidade de Mogi das Cruzes e eu comecei a perceber que na rua que eu morava, começou a morrer gente na rua, no início da rua, na parte de cima da rua. E veio morrendo, de um lado da rua, do lado da rua, pessoas morrendo, pessoas jovens, pessoas de meia idade. Naquela rua, praticamente 4 pessoas morreram. Em menos de 2 meses, foi espantosa essa situação. Foi quando eu comecei a orar e uma madrugada, enquanto eu orava, Deus me deu uma visão com um anjo. Esse anjo, ele era escuro, totalmente escuro, tinha uma altura maior do que o poste de luz que estava na frente da minha casa. E quando Deus me mostrou ele, ele estava acima desse poste, ele media maior do que o poste a altura dele. Só que ele não se moveu. Aquele anjo negro, preto, escuro, treva pura, ele ficou no mesmo lugar do outro lado da rua, mas a sombra dele veio avançando e atravessou toda a rua, e a sombra daquele anjo começou a entrar no meu portão. Foi entrando no meu portão, foi entrando na garagem e já estava entrando dentro da minha casa quando Jesus falou comigo: clama pelo sangue do Cordeiro de Deus. E eu comecei a clamar
e dizer: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Jesus, nos cubra com teu sangue, nos esconda debaixo do teu sangue, eu e minha família, Senhor. Da maneira que eu ia clamando e determinando e declarando: o sangue de Jesus tem poder, aquela sombra negra, preta, escura, trevas, ela começou a recuar, se afastar. E foi recuando, recuando, saiu da minha garagem, foi voltando para a rua e voltou para aquele ser, aquele anjo que estava do outro lado da rua, que a altura dele era maior do que o poste da rua. E eu continuei clamando e ele foi desaparecendo e desapareceu. Ao amanhecer o dia, os meus filhos se levantaram para ir para a escola. Eu achei por bem da parte do Senhor não deixar meus filhos para a escola e fomos fazer uma visita à nossa família em outra cidade. Ficamos o dia inteiro com a minha família e naquela outra cidade e no finalzinho da tarde voltamos. E qual foi minha surpresa quando nós fomos se aproximando da rua de casa, eu vi vários carros perto da nossa casa, no final da rua. A minha casa era a penúltima casa, depois tinha a última casa, que era de uns vizinhos muito queridos. E quando eu cheguei ali em casa, aqueles carros parados, eu encontrei o filho do vizinho e perguntei: o que está acontecendo? E então ele disse: pastor, minha mãe morreu. Eu disse: mas como? Ele disse: não sabemos. De repente, minha mãe morreu. Veja que o anjo da morte, ele ia entrar dentro da minha casa aquela madrugada. Como estava em oração, como eu já estava buscando a Deus por causa dos acontecimentos que estavam acontecendo naquela rua, eu me pus a orar, e como o Senhor determinou, clama pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, mas aquele anjo da morte ia entrar dentro da minha casa para matar ou a mim, ou a minha esposa, ou os meus filhos. Mas o sangue de Jesus nos guardou. E ele entrou na outra casa e matou aquela mulher. Queridos, vou ler novamente a palavra de Deus, livro do Êxodo, capítulo 12, verso 23, tradução NTLH, Bíblia, está escrito: quando o Senhor ver o sangue nos batentes da porta, não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Da mesma forma, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que livrou o povo de Israel da morte, do anjo da morte, naquela madrugada, da mesma forma, eu clamava pelo sangue de Jesus e o anjo da morte não entrou na minha casa. Clame pelo sangue de Jesus. Esconda-se debaixo do sangue de Jesus. É a única salvaguarda para que o anjo da morte não venha entrar na sua casa. Com muita fé, clame, determine, declare: o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus, ele vai te livrar de todo mal. Apocalipse revela que eles venceram, a igreja venceu, através do sangue do Cordeiro e o testemunho da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Quero que você compartilhe esta mensagem
pelo menos com 30 pessoas. Mande para 30 pessoas. Clique aí no joinha, deixando o seu like. Clique também no sininho. Se inscreva no meu canal, Pastor Valmir Santos. Se você já é inscrito, convide mais 5 pessoas que para você são queridas, especiais, importantes. Convide elas para se inscreverem no nosso canal. É muito fácil. Basta clicar onde está escrito em vermelho inscreva-se e automaticamente você já vai estar inscrito. Você não vai pagar nada por isso, é totalmente gratuito. E se você fizer isso, compartilhar com 30 pessoas e convidar pessoas para se inscrever no meu canal, fique certo de uma coisa: você vai ser muitíssimo abençoado. Coloque a sua mão aqui, que eu quero orar por você. Aí nos comentários, escreva essa frase: Jesus, cubra-me com teu sangue e esconde debaixo do teu sangue a mim e minha família. Escreva essa frase: Jesus, cubra-me com teu sangue e esconde a mim e a minha família debaixo do teu sangue. Não esqueça, você precisa escrever essa frase. É muito importante. Coloque sua mão e eu quero abençoar a sua vida. Bendito Deus, bondoso Pai, querido Jesus, eu abençoo teus filhos agora com esta oração. Meu Deus, quem tocar na minha mão agora, nessa mão de unção e de poder, vai receber como fosse um choque elétrico em seu corpo, um arrepio, um calor, uma presença do sobrenatural de Deus. Ó Pai, vem curar os doentes, libertar os oprimidos, Senhor. Mudar a história desta pessoa. Tira essa pessoa do fundo do poço. Abra as portas. Liberta de toda opressão. Envia os teus anjos poderosos, Senhor. Enquanto eu estou aqui orando, eu sei que aí aonde você está, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, existe agora uma multidão de anjos, um batalhão de anjos que estão te protegendo e te guardando. E no nome de Jesus, eu repreendo o anjo da morte, o espírito da morte, que ele não vai tocar a sua vida sem autorização e sem permissão do vosso Deus, do nosso Pai Celestial. Eu abençoo o seu casamento, eu abençoo sua família, eu determino que essa noite será de bênção, de paz. Eu repreendo toda insônia e todo mal, e toda tristeza e angústia e dor de alma desapareça agora. E eu profetizo que no nome de Jesus, você vai vencer. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser um vencedor. Receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amados, estou em oração por você e pela sua família. Amo vocês de coração. Fique na paz de Cristo e que Deus te abençoe. Às 23 horas eu volto com a live Jesus me acode. E às 5:30 da manhã, com o clamor da madrugada. Participe. Deus tem bênçãos para você. Um grande abraço e Deus te abençoe.